Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a educação é a estrela principal. E você sabe, lá no Facebook nós temos nosso grupo de participação de professores, de fãs da educação, que já tem mais de 450 participantes ativos. E temos também a nossa página de curtir. Curte lá o Missão Educar e você vai passar a receber então todas as informações que nós está aí das nossas novidades, nossos programas, né? E para você que quiser falar conosco ao longo da semana, nós temos nosso e-mail, que é o missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. O nosso programa de hoje é especialíssimo, porque nós falaremos aqui sobre um assunto fantástico. Antes, porém, eu vou dar um toquezinho para aquele pessoal que me pergunta do professor Dirceu Moreira. Ele não está aqui hoje, mais uma vez está viajando, levando a educação aí pelo país afora. Mas quem quiser conhecer o trabalho dele, entre no site dele, www.dirceumoreira.com.br, ou então no Facebook dele, Professor Dirceu Moreira ou Palestrante Dirceu Moreira, e você vai conhecer então a infinidade de trabalhos que ele tem lá, que ele pode atender a sua escola, a sua empresa, o seu município, tanto na área educacional como também de RH. Então entra lá no Dirceu Moreira que você vai conhecer tudo e também vai ver os 16 livros que ele tem. De repente você pode achar que algum desses trabalhos te interessa. Se por acaso não for, você pode então solicitar para ele um trabalho especial. E ele, com muito carinho, sempre vai buscar preparar alguma coisa bem adequada para a sua necessidade. E também é importante lembrar, pessoal, que o Dirceu Moreira não estará nesse programa nem no próximo, porque ele está viajando, mas aí, depois desses dois próximos programas, ele estará com a gente aqui também. E, finalmente, nós vamos agradecer agora nossos patrocinadores, para que a gente tenha um espaço para fazer nossa sensacional entrevista de hoje, que vai ser realmente fantástica. Então, vamos lembrar, quem nos patrocina, quem nos ajuda aqui, é a Acerplan, o DNA da educação. Também nos ajuda aqui, está conosco, a Ravan, que é qualidade em alimento e em atendimento. E também a GB que é aquela empresa da criação gráfica, da criação visual, tanto impressa como digital. Falaremos de todos eles mais tarde. E agora, nesse momento, a gente vai entrar realmente no nosso tema de hoje, que é um tema fantástico. É a ciência das idades. O que será isso? Para falar conosco sobre esse assunto, nós temos a honra de receber aqui no nosso programa hoje o filósofo Jorge Antônio Ouro. E eu vou usar uma expressão roubada do programa dele com o Eustáquio para cumprimentá-lo. Bom sempre, Antônio Ouro. Muito obrigado. É um prazer e é minha honra estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bom, nós estamos já há muito tempo esperando essa possibilidade, essa oportunidade. Obrigado. Estamos muito felizes hoje de estar consigo aqui. Obrigado. Então, Jorge Ouro, nós anunciamos a ciência das idades, né? Como nosso tema de hoje. Então, o que é a ciência das idades? Tem um termo em latim, ex abundantia cordis os longitud. O que no coração transborda sai pela boca. Então, que transborde nos nossos corações hoje e saia via verbo o que de melhor existe, para que a gente consiga compartilhar o que de bom, de bem e de belo existe para a comunidade, e que essa uma hora, o tempo que a gente vai conversar aqui hoje, seja honrado para nossas vidas, que a gente use bem essa uma hora, né? E quem porventura, por lei de causalidade, venha assistir essa conversa, também faça bom uso dessa uma hora de vida, né? Então, transborde dos nossos corações para os corações de quem for nos ouvir. A ciência das idades é ligado geralmente à questão do esoterismo. Então, o esoterismo tem o esoterismo com X, o exoterismo, que é aquele esoterismo, assim, aquele conhecimento que ele fica naquele limiar da mercantilização, onde tudo se vende. Então, você vende patuá para isso, para aquilo, duende para isso, duende para aquilo, fórmula mágica para isso, talismã, amuleta. Isso, então, é exoterismo, né? É um conhecimento mercantilizado. E tem o esoterismo com S, que é aquela coisa mais oculta, mais reservada, que foi da humanidade,
que em determinado momento foi retirado da humanidade por mau uso e que agora, dado o momento cíclico em que a gente está vivendo, então esse conhecimento ele é trazido novamente e devolvido à humanidade, né? Mas em doses homeopáticas. Então a ciência das idades, ou Gupta Vidya, né? Ou ciência sagrada, ela trata disso, daquele conhecimento que já foi da humanidade, por mau uso de parte da humanidade, ele foi introspectado, ele foi mantido oculto, se criou o conceito de segredo a partir de então, e ele veio sendo trazido ao longo desses centenas de milhares de anos pelas ordens secretas, as que existem de secretas e as ordens discretas e as não tão secretas assim, né? E agora começa a ser devolvido à humanidade para que a humanidade faça bom uso daquilo que já lhe pertenceu. Daí vem uma questão assim, o conhecimento da Gupta Vidya, ele é tanto e de tal monta, né, que fica uma questão assim, como nós nos esquecemos de tanta coisa, né? E como nós passamos a viver uma vida assim de miopia, é o que se pode descrever a vida que se leva hoje, né? Uma miopia filosófica que leva ao materialismo, uma miopia moral que leva aos vícios, né? Uma miopia mental que leva ao fanatismo, né? E uma miopia religiosa que leva à degradação do conhecimento que originalmente era o que se chama de religião-sabedoria. Então tem o lema do Maharaja, o Maharaja de Benares, né? Satyat Nasti Parodharma, quer dizer, não existe religião superior à verdade. E um outro termo, uma outra expressão também muito usada pelo professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, Vita impendere vero, dedicar a vida à verdade, né? Então a Gupta Vidya a ciência das idades, ela é essa religião-sabedoria, né? Não religião no sentido que a gente tem hoje, né? De aglomerados ou conglomerados não filosóficos que se transformaram em transnacionais com o objetivo de cada um ter o seu segmento, o seu público-alvo, né? Mas aquela religião-sabedoria que ela busca integrar o homem à natureza, que ela busca fazer o homem compreender o local onde ela está inserido. Isso é a Gupta Vidya. Então, a Gupta Vidya é aquela ciência das idades, a ciência da tradição, que era mantida em segredo, que é mantida em segredo e que aos poucos é devolvida à humanidade para dar à humanidade o estado de vida que ela tinha antes, naquele período em que se chama de Satya Yuga, a Idade de Ouro, então onde a harmonia, a paz, a pacificidade, o amor fraterno não era só um discurso ou uma coisa almejada como é hoje, mas fazia parte do dia a dia. A diferença é que na época em que a Satya Yuga era uma realidade, então o mundo vivia harmônico na sua integralidade, o nível de consciência do ser humano ele não era tanto quanto potencialmente é hoje. Então nós hoje conseguiremos, nós vamos viver em um mundo com todas as benesses em termos de conhecimento que existia nessa época antiga, né? Mas com um nível de consciência jamais antes atingido pela humanidade. Então, quando nós falamos dessa era, né, de ouro, né, nós estamos falando de quanto tempo atrás? Hoje tem uma coisa muito interessante com relação à cronologia da ciência e da sociedade de maneira geral, né? Que assim, como quem determina as regras do conhecimento ainda é a religião, por mais incrível que pareça, né? As religiões ao redor do mundo, né? E como essas religiões que existem hoje, todas elas são recém-nascidas, né? 2.000 anos, 5.000 anos, essas coisas assim, né? Então tudo, né, se coloca como tendo acontecido depois de 5.000 anos, quer dizer, antes de 5.000 anos, assim. Ah, mas e a pirâmide? Na pirâmide foi na dinastia tal, 3.000 anos antes de Cristo. Aí a pessoa se maravilha, puxa, 3.000 anos antes de Cristo. Não, as pirâmides foram construídas, os 3 Vales dos Reis, né, em 31, 130 antes de Cristo, né?
E com Geopolínios... 31 mil anos. 31, 130 a.C. foi quando se terminou a construção daqueles 3 sistemas ali, né? Quando a Atlântida ainda estava... não a ilha que Platão discorre na República, essa né? Foi a última, né? Sim, esse foi Poseidônia, né? Mas o que existia ainda antes de afundar, de onde resultou só Poseidônia, né? E as pirâmides todas que existem na Amazônia, na Bélgica, ali naquela região do Afeganistão, no Irã, na Síria, na Líbia, no Líbano, sabe? No mundo inteiro tem o mesmo tipo de construção, mas isso a ciência logo não vai conseguir mais ocultar e isso vem à tona. Então, quanto tempo? Para não espantar muito, então eu considero como assim, centenas e centenas de milhares de anos. Certo. E o senhor falou também que a partir de um dado momento, esse conhecimento, por mau uso, ele foi retirado de circulação, vamos dizer assim, e foi guardado. Sim. Por ordens secretas e discretas. Mais ou menos a partir de que momento esse conhecimento todo foi oculto? Tá. Assim, então a referência que se tem em termos de história e que nos antecedeu foi a Atlântida, né? E a Atlântida era dividida em 7 cidades-estado, cada cidade-estado com uma tônica de desenvolvimento, cada cidade-estado com um tipo de pessoa, tipo físico diferente, né? Como se fosse assim, não é nem uma raça diferente, é um tipo físico completamente diferente e com funções, organização completamente diferente. Quando acontece um processo que a gente denomina como queda da Atlântida, né? E se interrompe a evolução daquele segmento evolucional, os resultados daquele segmento evolucional, daquele momento evolucional, eles são introjetados, né? E se cria o que nas tradições hoje se denomina como Agar, então ela foi criada a partir da queda Atlântida. Nesse momento, o conhecimento que era de todos, ele passa a ser só de alguns. Então ele é retirado da humanidade, porque a humanidade, por fazer mau uso do conhecimento, gerou uma queda evolucional. A partir de então, as ordens ficaram responsáveis por, aos poucos, devolver esse conhecimento para a humanidade. Então, à medida que essas ordens percebessem que a humanidade estava mais pronta, não é? Gradualmente seria devolvido. Sim, é como tem sido feito, só que até o momento que a gente vive hoje, sempre assim, a ordem, né, era realmente secreta, né? E elas estão envolvidas assim, desde o descobrimento do Brasil, a Revolução Francesa, ao movimento que levou a chamada chuva de estrelas na Grécia, onde apareceram todos os filósofos que, na verdade, eles fizeram a transposição do conhecimento do Egito para a Grécia, para o evento que viria em seguida, o evento que veio depois da chuva de estrelas, que foi a vinda de Jesus Cristo, Jeshua Pandira, na região da Palestina, para fazer a unificação do poder temporal com o espiritual, juntando Roma com o que ele representava. Depois disso, então, aconteceu um movimento no Tibete, um movimento no Brasil, outro com os fenícios, não é? E aí sempre esse caminho ele veio sendo feito e as pessoas, então alguns iam ter acesso a essas ordens e de posse desse conhecimento eles vinham e transformavam o mundo, né? Então você pega assim, todos os que fazem parte do nosso livro de história, direto ou indiretamente estão ligados a uma ordem esotérica, todos eles, né? Praticamente sem exceção, né? Chega um momento da nossa evolução em que esses desvios evolucionários que causaram essas quedas todas ao longo desse livro da humanidade, eles encontram uma solução definitiva, né? Que é o chamado o novo ciclo, né? O ciclo do novo avatar. A partir desse momento, então, o que antes era absolutamente reservado, secreto, né? Mantido às 7 chaves, e já conto o porquê das 7 chaves, né? Então ele começa a ser dado, a ser devolvido às pessoas, mas de uma maneira mais aberta. Então, por exemplo, assim, a gente está conversando aqui sobre assuntos que antes, para você ter acesso, você tinha que passar 7 ciclos de 7 anos para conseguir ter uma noção do que seria isso. E a gente vem aqui e reparte fraternalmente com quem tiver disposição de ouvir. Então, o fato de a gente poder conversar sobre esse tipo de assunto, em si já é uma demonstração do mundo novo que a gente vive, onde o que era da Gupta Vidya agora é dado a todos, né? Teve um momento desse processo de transposição ou de transição de conhecimento, em que todo o conhecimento do Oriente, ele deveria vir para o Ocidente para iniciar um desses passos evolucionários, que foi quando a Helena Blavatsky fundou a Sociedade Teosófica, né?
E aí então ela é a primeira a fazer em grande escala a transposição, né, e a transição do conhecimento da Índia e do Tibete para o Ocidente, e cria a teosofia, né? E a teosofia ela deveria, é criada e deveria florescer nos Estados Unidos, e a partir daí então fazer o que deveria ter sido feito antes em Roma, e todas as tentativas, que seria unir o poder temporal com o poder espiritual. Isso fracassa, aí Blavatsky volta para adiar na Índia, né? Nesse momento se dá por encerrado o trabalho real da Sociedade Teosófica, e a partir de então se começa um movimento para fazer o último e definitivo passo no sentido de devolver à humanidade todo o conhecimento que lhe é de direito. E é isso que a gente vive hoje. Então, pelo que o senhor está comentando, então existe um conhecimento que foi ocultado em dado momento, né, e que ele foi sendo devolvido aos poucos, conforme se percebeu que a humanidade estava pronta para resgatá-lo, para fazer bom uso dele. E o senhor falou de religião, né? Religião, sabedoria, sim, e união do poder temporal com o poder espiritual. Esse conhecimento não é o conhecimento que nós temos, que todos nós, cada um de nós, aprende no seu dia a dia da sua religião. Não. É um outro conhecimento. Não, nem de religião, nem nas academias, né? Nem a escola ensina isso, nem a religião, porque então houve um afastamento, né? Por exemplo, assim, a alquimia, o conhecimento alquímico, ele foi perdido, e fragmentos do conhecimento alquímico derivou porque hoje a gente considera como a ciência química, né? O conhecimento da teurgia, né, da medicina mágica, ele foi perdido, e hoje parte desse conhecimento derivou para o que é a medicina acadêmica, né, que ela trata mais as causas. Então, é como se fosse assim, quer ver? Bom, primeiro deixa eu fazer uma correção que eu te pedi, uma gentileza. Me chame de Jorge, não me chame de senhor, né? Teu irmão, teu amigo, teu irmão de humanidade de todos vocês, né? Então... Aqui nós chamamos todo mundo de professor. Não, né? Então eu faço parte da... Pode chamar? Não, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Sim. E aí, eu particularmente, né, como pessoa, professor, eu só uso para uma pessoa, assim, então eu fiz faculdade de computação, filosofia, não sei o que e tal, vários MBA, e no primeiro dia, assim, meu primeiro passo, assim, por respeito àquele que vai me ensinar o que ele sabe, eu vou lá e digo assim: escuta, eu posso lhe chamar pelo nome, né? Ou senhor, se preferir, mas não vou usar a palavra professor. Ele disse assim: por quê? Ele disse: por professor eu só conheço um. Sim. Né? E aí só esse eu chamo de professor. E daí nunca chamei ninguém de professor. Ok. Né? Então ele me chama de senhor. Jorge. Jorge tá bem tranquilo. Então, por favor, repete. Que então, o que eu queria perguntar justamente é isso, porque foi falado aí, nós falamos de ciência, mas aí é ciência, sabedoria, religião, sabedoria, e falamos de poder temporal com poder espiritual. E nós estamos hoje vivendo em vários países, os estados são laicos. Então eu imaginei assim, então esse conhecimento que você está falando, que o Jorge está falando, isso, não é o conhecimento que nós estamos acostumados. Aí você me disse, olha, não é o que eles ensinam e nem a academia. Não. E aí você está explicando que a alquimia de uma certa maneira gerou a química. Né? Medicina, a teologia derivou para a medicina, e todas as nossas ciências são assim, né? Então hoje a ciência do som está perdida, a ciência do verbo está perdida, a ciência da criação das cores está perdida, a ciência da criação da alquimia está perdida, a ciência dos geopolímeros está perdida, a ciência do navegar usando as camadas de energia que existem entre a gente e o Sol está perdida, que são os vimanos, o que chama de discodor. Então tudo isso é uma ciência perdida para a humanidade, não desaparecida, está perdida para a humanidade. Por analogia, como é que a gente pode fazer assim, ó. Imagina assim, então tem uma tomada na parede, né? E aí tem a criança vai botar o dedinho na tomada, né? E aí a mãe, a primeira coisa que ela faz antes de comprar aquele interruptor que esconde o buraquinho, ela incute medo na criança, né? Então, não bota o dedinho aí, faz dodói,
vai machucar o neném da mamãe. Então faz todo aquele... E quando a mãe faz isso, ela sem saber, ela está criando uma imagem astral que a criança até 7 anos vê aquilo que ela está imaginando. Então às vezes ela cria um bicho astral, não consegue traduzir em palavra, mas a criança fica apavorada por ver aquele bicho astral que a mãe criou. Né? Então por isso que inclusive isso tem muito impacto na geração e tal, mas não é o nosso assunto. Então a mãe vai e tampa a tomada, mas antes ela incute o medo. Daí a criança cresce com medo da eletricidade, né? E vai passar a ser um adolescente que tem medo da eletricidade. E vai ser um adulto que tem medo de trocar um chuveiro, né? E ele considera o eletricista como a própria divindade, porque o eletricista vai ali e mexe na eletricidade. E aí, você quando o eletricista vai lá na minha casa, eu fico fascinado, ele vai botar o dedo e diz, mas você não vai tomar choque? Não, mas você não quer que eu desligue tudo? Não, desligam só. Então, a gente fica passando aqueles nossos medos para o eletricista, que é a própria divindade em termos de conhecimento. E o eletricista acha o engenheiro elétrico a divindade em termos de conhecimento. E o engenheiro elétrico vai achar o cara que inventou o motor a divindade em termos de conhecimento. E o cara que inventou o motor vai achar o Nikola Tesla a divindade em termos de conhecimento. E o Tesla acha que o cara que ensinou ele é a divindade. E sempre tem um nível maior. Então, hoje a gente vive, sabe onde, em termos de conhecimento humano, a criança sendo impedida de botar o dedinho na tomada. Tudo o resto está oculto. Sim, sim. Tudo o resto, né? E aí, então a gente pode... E essa questão daí, depois de conversar assim, do que seria as novas bases da educação, é não incutir medo na criança, mas desenvolver a curiosidade para que ela crie uma empatia e então ela seja superior a Nikola Tesla. Ela, inclusive, assim, eu particularmente acho que os dois grandes pontos de inflexão que vai acontecer na humanidade em seguida, né? Primeiro é fonte de energia não mais transmitida por meio físico, né? Então vai ser fonte de energia que vai ser captada como se fosse rádio, né? ou onda de TV. Então isso acaba, todo o nosso conceito de bateria para automóvel, para celular, não interessa o que seja, isso vai deixar de existir, porque você vai usar a eletricidade para carregar as coisas, uma outra forma de energia. Da mesma forma como nós nos alimentamos de prana, que é a energia solar que sustenta a nossa vida, né? E outra coisa que vai mudar também radicalmente esse momento que a gente vive em termos de humanidade é o conceito que a gente tem de tela de computador. Isso também vai mudar, né, em cima de um conceito muito antigo e que então se projeta de maneira diferente, usando o meio, qualquer meio, né, se projeta. Então se muda o acesso da informação e a flexibilidade do meio no qual a informação ela é distribuída. Então isso vai causar, assim, do ponto de vista de ciência, isso sim, a curtíssimo prazo vai vir a ser descoberto, né, e causa um grande impacto social, né, que nada mais vai existir. Então nós vivemos nessa fase como a criança que tem medo de botar o dedo na tomada, quando a gente deveria viver a fase da origem do conhecimento, qual permitiu o Tesla estruturar a sociedade como ela é hoje, com seus inventos e correntes alternadas, coisas assim, não é? Essa que é a diferença entre o que se conhece hoje e o que é a Gupta Vidya. Exatamente esse. Gupta Vidya é de onde o Tesla aprendeu. E o que a gente conhece hoje, aquele tampão, né? E tanto é que hoje tem assim uma coisa muito interessante com relação à ciência, é que a ciência ela foi alçada a status de divindade. Então você pega o jornal, a revista todos os dias e sempre então tem uma descoberta científica dada em doses homeopáticas. Hoje a gente descobriu que o ratinho branco em dias ímpares, nos meses pares, né, ele mexe mais com a patinha esquerda. Então tem umas descobertas assim, as mais inúteis possíveis e daí as pessoas ficam maravilhadas assim, nossa, mas a ciência ela é inquestionável, a ciência é a própria voz da divindade e a ciência não é a voz da divindade, né? Nós somos, né? Perfeito. Então, eu entendi perfeitamente, espero que nossos internautas também tenham entendido. E eu vou fazer daqui a pouco para o Jorge uma pergunta que eu acho até um pouco mais difícil que a primeira, né? Que é, para que nós temos, para que seria bom, qual a utilidade
e nós aprendemos a ciência das idades, ou iremos à busca dela? Porque ela vem vindo naturalmente, conforme você colocou. Sim. Agora, será que eu vou ficar esperando que ela venha? Ou será que eu tenho meios de dar alguns passos em direção a ela, para que eu obtenha uma parte dela, o que for possível, um pouco antes, né? Então, essa pergunta vai ficar agora para ser respondida daqui a pouquinho, enquanto nós vamos então falar da Ceplan, né, gente? A Ceplan é aquela empresa de gestão que cuida da sua escola. Administração, RH, finanças, né? Toda essa parte organizacional, ela faz para a sua escola, ou então ela treina o seu pessoal para que o seu pessoal possa fazê-lo. Ou ainda, ela pode treinar a sua equipe e também pode monitorar essa equipe, né? Pode supervisionar, pode auxiliar, até que a equipe então possa caminhar sozinha, realmente fazendo esse trabalho todo, para que a sua escola possa se focar naquilo que é a sua vocação primordial, que é a própria educação em si, né? E a Ceplan faz isso prestando consultoria, indo até você, a sua escola, para conversar, ou mesmo, uma coisa muito importante, a Ceplan promove no Brasil todo, ao longo do ano, eventos nas principais cidades. São eventos, são oficinas, né? São capacitações, são workshops, para que já haja esse exercício, né? Para se conheça já o que é a gestão escolar. É o PNGE, é o Programa Nacional de Gestão Escolar. Então, se você entrar no site da Ceplan, né? Ou então no Facebook, a Ceplan está vendo aí na tela, você vai saber onde está havendo essas capacitações em cada momento, você vai conhecer o serviço da Ceplan e você vai perceber então que a Ceplan é sua grande parceira. E olha, gente, começando o ano novo, estamos com crise pela frente aí, não se sabe até quando, concorrência, alunos indo aí da escola particular para a escola pública, enfim, o cenário está muito instável. Nada melhor do que você ter uma administração com o pé no chão, muito bem focada, conhecendo bem a sua estrutura, para que você possa seguir em frente prestando o melhor ensino possível aos seus alunos, ok? Então, veja lá a Ceplan. Então, Jorge, eu deixei essa pergunta no ar, que eu acho uma pergunta difícil, tomara que para você não seja. Então, primeiro, a utilidade de eu ter esse conhecimento, a gente sabe que no dia a dia ele vem vindo, a gente está aqui falando para câmeras, por internet, isso faz parte, né? Veio para nós, mas será que vale a pena eu tentar dar algum passo à frente na direção da ciência das idades para aprender alguma coisa a mais? É uma pergunta que teria um equivalente que é assim, vale a pena viver? A equivalência seria exatamente mesmo, porque ou você se é senhora da sua vida, que assim, ou você descobre o mundo onde você está inserido, o mundo visível e o mundo invisível, e se transforma em um elemento proativo, você toma conta da sua vida, você vive efetivamente, né? Ou então você fica em estado de inércia, e a inércia é o único estado que é completamente anti-evolucional, inércia passiva, né? E deixa a vida passar, esperando que a morte venha como um prêmio desejado por uma vida inútil, né? Eu posso levar a vida comendo, dormindo, vendo novela, futebol, né? Cervejinha e churrasco. É meu direito adquirido, né? Só que assim, obrigatoriamente, o meu dia de amanhã eu moldo hoje. A minha vida de amanhã eu moldo hoje. E hoje eu sou o que eu queria ser ontem, sem tirar nem pôr, 100%, né? Eu posso então levar a vida assim em uma inércia passiva e deixar a vida passar sem nenhuma ação. Só que assim, se eu estou em um barco, não é? E tem vento, e eu não estou com a mão no leme e o vento me leva para um lugar onde eu dou nas pedras, não adianta dizer que a culpa é de Deus, que a culpa é do destino, que a vida é ingrata, que eu sou azarado. Não, eu não fiz nada. Eu não coloquei a mão no leme, eu não tomei conta da minha vida, eu não sei o meio onde eu estou inserido, né? Depois assim, como é que funciona o teu sistema respiratório? Não sei. Como é que funciona os 3 sistemas nervosos que existem em você, que te permite chegar no nível 1, 2, 3 adaptado? Não sei. Como é que funciona a troca de prana entre os teus pulmões e para você saber qual é que é a melhor hora de comer o alimento ácido ou não? Não sei.
Como é que funciona o teu processo de criação mental para saber quais são os resíduos que você criou no ódio, na briga que você teve no trânsito hoje? Não sei. Você não sabe nada. Então eu te pergunto, você é um ser humano? Então a busca do conhecimento, que se faz através de escolas de iniciação, e aí muito cuidado na escolha da escola para que ela não seja só um atalho de descida, né? E isso vai de cada um. O conhecimento, ele tende a dar, assim, uma coisa que é essencial ao ser humano, que é a liberdade. A liberdade obrigatoriamente só vem quando cessa a ignorância. Então, com esses exemplos que foram colocados agora, me veio uma coisa assim. Então, nós não nos conhecemos. Não sabemos sobre nós. Não, nada. Não sabemos quem somos. Não, nada. E aí, a primeira utilidade talvez seja essa? Sim, porque eu tenho que me assenhorar da minha vida, né? Eu tenho que saber, assim, não existe no universo lugar vazio. É como se cada um de nós estivesse vivendo em um ambiente imerso na água, como se fôssemos peixes, né? Só que ao invés de a gente estar imerso na água, a gente está imerso no ar. Mas só que assim, não tem um movimento, um pensamento, uma emoção, uma ação, não tem nada que cada um de nós faça que não tenha um processo criativo decorrente e não tenha uma ação e reação desse processo criativo com relação ao seu originador. Isso é o que constrói o nosso dia a dia, isso é o que constrói o nosso caráter, isso é o que constrói o nosso destino. Se eu não sei como eu funciono, se eu não sei como funciona o mundo no qual eu estou inserido, se eu não sei como funciona o mundo visível, se eu não sei como funciona o mundo invisível, como é que eu posso dizer que eu vivi? Como eu posso dizer que a vida não está sendo adequada? Como eu posso dizer que eu não atingi o objetivo que eu queria? Então, ou eu vou em busca do conhecimento que me liberte, né? Ou então eu tenho que desconsiderar essa existência como se fosse vida e me preparo para uma próxima, seja ela onde for. O conhecimento em si, ele é libertador, porque tem um termo que chama avidya, né? Avidya é ignorância, não no sentido ofensivo, mas ignorância no sentido de ignorar alguma coisa, né? Ou desconhecimento. E a avidya é a construção de falso conhecimento, de maya. Então, por exemplo, assim, se eu estou olhando esse óculos, né, em cima na mesa, e eu olho e falo assim para você, isso é um vaso. Você fala assim para mim, não, isso é um óculos. Eu falo assim, não, isso é um vaso. Você tem o conhecimento e para mim isso é a avidya. Então eu construo um mundo falso e nesse mundo falso eu sou levado pelas coisas, né, sem nunca me assenhorar, sem nunca tomar conta de uma decisão, sem nunca agir como ser humano. O ser humano ele pode agir por instinto, por emoção, pela razão concreta, pela razão abstrata, ou pela intuição, ou acima da intuição, amor, sabedoria. O ponto onde a gente determina a residência da consciência, isso é o que nós somos, né? Então, ou eu vou ser um animal, né? Ou vou ser um vegetal, né? Ou vou ser um hominal recém-criado, ou vou agir realmente como ser humano, posicionando a minha consciência na mente abstrata para que ela se assenhore de todas as decisões que eu tomo. Essa que é a importância de buscar o conhecimento. Não precisa, assim, eu saber qual é a forma de abrir as espírulas entre os espaços interatômicos para então ver o que acontece com o corpo causal. Não preciso saber assim qual é que é o dia que eu tenho que fazer com que o mercúrio seja sublimado para criar a sua matéria lá para o filosofal, ou a pedra filosofal. Eu não preciso descobrir como que eu vou fazer para chegar no 8º poder da yoga porque eu quero então levitar. Não preciso chegar nesse ponto, né? Agora, eu tenho que, no mínimo, entender a vida. Por exemplo, assim, você ganha um celular novo ou um aparelho novo qualquer, né? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Ler o manual, né? Qual de nós já leu o seu próprio manual? Aí está. Eu lhe a gente perguntei... não sabe, né? E daí, desculpa, só te interromper um segundinho. Então, eu não sei como eu funciono. Eu não sei como funciona o meu corpo emocional, as minhas emoções. Eu não sei como funciona a minha mental concreta. Eu não controlo as minhas emoções, não controlo meus instintos. Eu sou uma confusão. Ninguém dá o que não tem. Daí eu vou para uma atividade pedagógica, pedagogia, ensinar criança e adolescente. Eu vou ensinar a criança. O que eu vou passar para a criança? O que eu tenho. Né? Aí a gente cria uma cadeia de avidya, uma cadeia de desconhecimento, onde eu me limito a passar aqueles encapsulamentos academicistas, né,
que tem por função básica tolher qualquer coisa de diferente que a criança tenha ou pense. Aí a criança vai e escreve espelho, eu acho errado. A criança fala assim, amanhã eu fui, ontem eu vou. Não, amanhã eu vou, ontem eu fui. Então, assim, esses limiares que a criança vive entre visível e invisível, principalmente de 0 a 7, né? Essa é a oportunidade em que o corpo caloso, que é aquele que une o cérebro direito e o cérebro esquerdo, ele ainda não está cristalizado. Essa oportunidade em que o timo da criança ainda não está cristalizado, que, assim, que ela tem o potencial para ser Beethoven, que ela tem o potencial para ser Einstein, que ela tem o potencial para ser Tesla, Copérnico, Pitágoras, né? Aí, não, deixa de lado, tudo errado, vem cá, você vai decorar aqui a tabuada, você vai... Por que a educação, a pedagogia, ela toma esse caminho? Porque daí o adulto não se conhece, né? E aí, se eu não tenho, né, como que eu vou repartir com o outro que eu não tenho? Aí não funciona. Por isso que eu buscar um caminho é interessante. Aí vem o gnose TY, conhece-te a ti mesmo, né? Então, primeiro você se conhece e assim, se você conhecer o processo que acontece em você, é exatamente igual ao processo que acontece no universo. Por assim, o ser humano tem dois cérebros, né? Ou 2 corações, se quiser, né? Tem o positivo e o negativo. E aí, quando a gente respira o prana, então o prana ele entra, e aí o positivo se dirige ao cérebro, o negativo se dirige ao coração, e aí através do sistema simpático, parasimpático, sistema nervoso e sistema circulatório, então eles fazem um círculo permanente, e esse círculo permanente ele é que faz com que o movimento do prana saia do sistema circulatório, entre o sistema nervoso e faça aí a expiração. Ela muda cada 1h58, 26, muda de narina, e os tátuas mudam, precisa de coisa. Daí pensa assim, tá, mas para que me interessa isso? Muito simples, se você sabe como é que é o fluxo de respiração do teu organismo e a alternância de respiração pelas narinas e a variação de tátuas, você acabou de compreender qual é a força que faz a Terra girar. O Vayu, que é um dos tátuas, das forças de natureza, dos elementos da natureza, ele vai se condensar para dar forma, né, à criança. E aí, a partir daí, desencadeia os atos primordiais e faz com que daí, então, venha aquela matéria que lhe é peculiar para dar tônica do corpo físico, vital, astral, mente concreta, metafísica, coisa assim e tal. Tá, mas para que me interessa saber que daí o que fica em torno da criança é redondo? Se você souber isso, você compreende por que os planetas são redondos. Então, sempre, né, na antropogênese estão os mistérios da cosmogênese. Aí pergunta, tá, mas para que eu preciso saber disso? Porque você vai se conhecer, você passa a controlar todos os processos cósmicos em você mesmo. Aí então, a longevidade é uma coisa completamente assegurada a qualquer um, a saúde, a paz, a compreensão, a harmonia e principalmente a visão. Você começa a ver o mundo onde realmente você está inserido. Existe razão melhor do que essa para você buscar a Gupta Vidya? Eu penso que não, né? Perfeito. Então, eu vou fazer uma outra pergunta que é muito mais fácil. Para a gente responder. Para a gente responder não, depois. Por enquanto está tranquilo, está super bom de conversar. Vamos falar de uma coisa gostosa agora, que é a Ravan. Né? A Ravan, que é qualidade em alimento e atendimento, que tem somente cerca de 600 tipos de alimentos que você pode ter na sua casa, gelados, massas, doces, carnes, e você tem aqueles semi-preparados que você guarda, de repente, a hora que aparece alguém na sua casa de surpresa, você fala, e agora? Vai na geladeira, pega lá, prepara. Gente, é fantástico. Vocês estão vendo aí, olha. Temos aí o frango xadrez, estamos vendo o canelone também, temos a sopa de legumes, olha. E essa mesa maravilhosa, essa mesa é uma covardia, realmente, né? Deu até água na boca. Deu até água na boca. O que você está vendo. E olha, gente, água na boca, Jorge. Na Ravan é isso. O problema é escolher. São 600 tipos de pratos maravilhosos. Então você pode aqui no Ipiranga, na loja de Ipiranga, na Vila Santa Catarina, também pode ir lá no site da Ravan e você comprar para receber em casa. Você escolhe lá o seu carrinho, né? Escolhe lá o que você quer, dá o seu endereço da escola, do trabalho, de casa, e aí você recebe em casa comodamente. Entra no site da Ravan ou no Facebook e conheça. Olha, gente, o problema lá é escolher. Ravan, qualidade em alimento e em atendimento. Então, Jorge, a pergunta mais fácil é a seguinte.
Eu estou curiosíssimo para saber onde é que eu vou buscar esse conhecimento, porque o conhecimento é sobre mim mesmo, sobre o mundo que eu vivo, sobre o meu semelhante, enfim, sobre a vida. E onde é que eu posso buscar esse conhecimento? Você estava falando agora sobre alimento, né? Então, o conhecimento, ele é igual ao alimento, né? Então, na hora que você tem fome, atendendo ao teu desejo de quantidade, de cor, de momento correto, mas o principal é que o conhecimento ele precisa ser digerido, né? Por exemplo, você projetou aqui essa infinidade de pratos, né? Aí a pessoa vai olhar que dali eu vou entrar no site da empresa que você falou, a Avan, né? Avan. Então, e aí ela vai olhar e vai dizer, não, esse me deu desejo. As pessoas confundem vontade com desejo. Vontade é uma coisa divina, se sobrepõe a tudo. Desejo é aquilo que existe para ser satisfeito pelo ato em si, né? Então, eu vou olhar aquela miríade, são 600 pratos, dá para comer 2 por dia quase durante o ano, né? Então eu vou olhar esses pratos todos e qual é o que vai me gerar o impulso de comprar. Cada um prato que eu estou olhando, ele vai criar uma imagem mental, né? E aquela imagem mental vai se associar às memórias que eu tenho, então eu vou sentir o gosto, eu vou lembrar que aquele prato eu comi quando você foi na minha casa, e a gente tomou um vinho, conversamos muito de filosofia, e aquilo foi muito positivo, então eu vou comer mais um prato desse. Então eu começo a associar as memórias àquela visão que eu tenho, né? E aí eu decido esse, né? Então, para que eu decida por alguma coisa, para que eu exteriorize o meu desejo, para que eu decida qual é o caminho que eu vou querer ir, alguma coisa daquele prato tem que existir em mim. Então, a vontade de comer aquilo tem que existir em mim. Quer dizer, o desejo de comer aquilo tem que existir em mim. A satisfação em ver aquele prato, aquela sopa de legume tem que existir em mim. A memória por aquela outra vez que eu comi o mesmo prato, ela tem que existir em mim. Então, o caminho de iniciação é exatamente a mesma coisa. Há vários. Aí eu vou e escolho a ordem secreta do gato preto, né? E eu chego lá e vejo, puxa, mas os caras me exploraram, me enganaram. O gato preto era um gato magricelo que nem miava direito, não me ensinaram nada, tal assim. A culpa é deles. Não existe culpa. Por quê? Porque havia alguma coisa em você que te fez decidir ir por aquilo. Ninguém engana ninguém. As pessoas se deixam ser enganadas. Ninguém convence ninguém. As pessoas se deixam ser convencidas. A vida de cada um é como se fosse um castelo feudal, né? Então tem a parede alta, o muro alto, tem a ponte levadiça e tem o fosso. Só entra quem você deixa. Agora, uma vez entrado ali, se vira, né? Então, o caminho que eu vou escolher de iniciação é a mesma coisa. Então, se eu me sinto atraído por aquela ordem esquisita, é porque em mim ainda existe uma esquisitice para ser resolvida. E eu vou ter que ir lá, vou sofrer pra caramba, vou me aborrecer pra caramba, vou me decepcionar pra caramba, vou me desiludir, só que a desilusão só existe para quem antes tem estado iludido. Daí eu vejo assim, puxa, esse não é o que eu quero. Aí eu saio dali e vou pro outro, e vou pro outro, e vou pro outro. Isso, então, são 3 caminhos de vida, né? Então, é o caminho da devoção, que é Bhakti, né? É o caminho do conhecimento, que é Jnana, J-N-A-N-A, ou é o caminho do sofrimento, que é Karma. Geralmente as pessoas optam pelo Karma, né? Que é assim, aquele método das sucessivas e consecutivas tentativas de erros e sofrimentos e ninguém aprende, né? Ao invés de fazer isso, você ir, errar, sofrer, se desiludir, as coisas todas, podia usar então, ao invés de seguir o caminho do karma, da dor, né, você seguir o caminho do conhecimento e analisar logicamente se aquele caminho que está te parecendo interessante tem elementos os quais realmente possam ser interessantes para você. Se sim, vá em frente. Aí você está indo em frente e depois você vê assim, mas esse caminho já não me serve mais, né? Porque o que eu achava que podia aprender, eu aprendi. Muitas coisas eu não concordo, não tem lógica, ou eu não consigo aqui a liberdade que eu desejava, eu estou ficando escravo dos meus próprios medos, não é? Estou sendo usado, saio daquele caminho e vou para um outro. Então, qual o caminho? Aquele pelo qual você sente empatia, aquele para o qual você esteja amadurecido, até que chegue um momento em que você encontre um caminho e você tenha 2 sensações que são, assim, primordiais na vida de qualquer pessoa. Primeiro, a sensação de estar em casa.
Esse é essencial, né? E o segundo é a sensação de estar em paz. Se você está em paz e você está em casa, aquele é o teu caminho, né? Eu andei por vários caminhos ao longo da minha vida inteira, desde os 12 para 13 anos já andava procurando alguma coisa, né? E aí, em determinado momento da vida, eu encontrei isso que para mim trouxe paz, né? E a certeza que esse é o caminho, né, que me leva à minha casa, né? E esse eu estou até hoje, que é a eubiose. Perfeito. Então, eu acho que nós vamos falar na sequência uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, Jorge, que quando existe a inquietude, eu não estou satisfeito, é hora de eu sair à busca, Claro que não é? Uhum. Ainda que esteja em algum lugar, não está mais bem, já esgotou, então eu tenho que, o que não pode é você não buscar nada, ficar com aquela insatisfação interna, não é? Não vai para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque acontece o seguinte, assim, eu tenho o desejo de comer alguma coisa, isso se aplica ao caminho, né? E aí eu não resolvo esse desejo e não o sublimo, então ele fica o tempo inteiro reclamando por alimento. E o desejo que reclama por alimento durante muito tempo, ele começa a tumultuar o seu entorno. Daqui a pouco não é um desejo gritando, são vários desejos gritando. Quando tem muito desejo gritando na alma da pessoa ao mesmo tempo, a pessoa fica inquieta, né? Ela se revolta, ela perde a paz e ela começa a projetar essa revolta, essa inquietude, né, em uma outra pessoa, no formato raiva. Então ela vai criar um antagonismo por alguém, independente de qual seja a razão, né? Porque aquele é um ponto de fuga para fazer com que todos aqueles desejos não atendidos se alimentem. Já que eu não comi aquela coisa que eu queria comer já há 2 meses atrás, então eu expresso a raiva por não ter comido, brigando com alguém no trânsito. Perfeito. Então essa que é a percepção que eu tenho que ter com relação a como eu tenho que entender essas ansiedades para que daí elas não se agrupem e não, ou desandem, pior ainda, né? Então, se eu tenho um conglomerado, né, de coisas não resolvidas e cada uma delas consome vitalidade e nenhuma delas é atendida, então obrigatoriamente isso vai causar fissuras na minha rede vital e eu vou entrar no conceito que se chama de não saúde ou doença, e o conglomerado de não atendimentos astrais vai se alimentar o tempo inteiro do baço, me coloca num estado, né, de depressão vital, que é conhecido popularmente como depressão. Então, olha, amigos, é muito importante você ficar de olho em você mesmo. Essas inquietudes que o Jorge estava falando, né? Quantas pessoas são incomodadas, não sabem por quê, nem para quê, nem de que jeito, o que acontece, o humor fica ruim, depressão, etc. Então é hora de você prestar atenção em você, se não está gritando em você, uma vontade de aprender algo mais, de ver um mundo novo, alguma coisa nova. Então, agora nós vamos agradecer mais um patrocinador nosso, que é a GB Doyan, que é aquela empresa da criação, né, visual maravilhosa, tanto para impressos como também para digitais. E aí você tem aí, você está vendo agora, são capas de livros, são crachás, são folders, são anúncios para publicidade, logotipos, que é uma coisa tão importante, a identidade da sua empresa, logotipos, né? Crachás, olha, é uma infinidade de materiais, tanto impressos como também para o mundo digital, e aí, claro, também se inclui os sites, né? Então, veja lá, GB Doyan, o que acontece? Você pode levar a sua ideia e a GB Doyan pode desenvolvê-la melhor para você, ou você pode apenas ter o seu desejo, a sua vontade, o desejo, o Jorge falou, de ter alguma coisa bonita, prática, interessante, personalizada, e a GB Doyan desenvolve para você. Então entra no site da GB Doyan, conheça esse universo de bom gosto e arte que a GB Doyan tem. Ou então no Facebook, você vai se encantar e também com atendimento. Você vai ser muito bem atendido e vai então ter a sua necessidade, olha, nem atendida, superada. Você vai suprir com a GB Doyan. Entre lá, ok? Essa empresa eu conheço. Conhece? Não, os trabalhos são fera. São bons mesmo? São. Tá Eu vendo? trabalho com tecnologia desde 15 de janeiro de 1976, né? Puxa. Sim, e depois fiz filosofia, né? E aí essa parte de criação, então tem um certo traquejo, né? E o pessoal da GB Doyan são sabidos. Faz uns trabalhos assim, né? Assim,
Você olha o trabalho, e isso faço questão de fazer uma publicidade. Você olha o trabalho e você vê que tem respeito no fazer o trabalho. Sabe, aquela ética, aquele esmero no fazer, isso se percebe. Que bom, né? É bom saber. Testemunha. É bom saber, bom saber. Então, Jorge... Então, deixa eu só fazer um comentário com a sua influência. Eu costumo fazer assim, antes de dormir, eu sempre consulto o psicólogo. E quando eu acordo, né, eu sempre consulto o médico. Aí como é que eu faço? De manhã, na hora que eu acordo, então, a primeira coisa é tomar um copo de água. Todas as manhãs, já há 30 e poucos anos, né? E a última vez que eu tomei analgésico, remédio, qualquer remédio, foi em 85. Não tomo remédio nenhum, nada, nunca, para nada, né? E o que eu faço então é só tomar um copo d'água de manhã e depois fico em jejum, né? Mas daí de manhã, a consulta ao médico, assim, eu sou o meu médico porque ninguém conhece mais meu organismo do que eu. Então, sabe o que eu faço? Eu começo a dar uma geral da ponta do dedão do pé até no fio do cabelo para ver o que tem para me dizer. Se está tudo bem, se não está. Terminou. Levanta, água e vou seguir com a vida. Seguir com a vida durante o dia. Cai, levanta, acerta, erra, tenta. O normal da vida de todo mundo, né? Só não odeio que de odiar, eu já desaprendi há muitos anos, então esse eu não tenho que resolver. E aí, à noite, antes de dormir, a consulta ao psicólogo, né? É também um psicólogo que conhece mais sobre mim do que qualquer outra pessoa, que sou eu também. Aí sabe o que eu faço? Eu faço assim, eu começo a pensar em tudo que eu fiz da hora que eu acordei até na hora que eu estou dormindo. Então eu penso assim, acordei, dei uma geral no organismo, tomei água, levantei, tomei banho, depois me troquei, levei filho na escola, não sei o que, escrevi, fui no site, não gostei do que escrevi e tal, eu repasso milimetricamente, né? E aí depois então eu jantei e fui ler alguma coisa, fui responder no Facebook, um e-mail, né? E aí tomei banho, escovei os dentes, botei o pijama e vou dormir. E aí puxo o fio da tomada particular, apago e acordo depois de 4h30 todos os dias. O resultado é que daí organicamente tem uma vida completamente equilibrada. Aquela história que você falou no começo você lê o manual de você mesmo, você se conhece. Perfeitamente. Então, o médico se analisa, o psicólogo também se analisa, né? Como é que está, como é que não está, onde tem algum probleminha para corrigir, né? Alguma correção de rumo e vamos em frente, né? E você sabe que esse processo que eu estava falando de fazer à noite, né? Quando a pessoa morre, obrigatoriamente você vai fazer esse processo, né? Aí então eu estou fazendo um processo de economia. Ao invés de ter que fazer da vida inteira quando eu morrer, supondo que eu venha morrer um dia, talvez, não sei, pode ser, né? Ao invés de eu deixar para fazer todos os dias da minha vida no dia que eu for morrer, para não perder tempo, eu já estou fazendo todo dia. Quando chegar nesse dia tal, não sei quando é que vai ser, não devo nada para ninguém mesmo, pego minha mochila e vou embora. Né? Então é um processo de economia. Dentro desse processo de conhece-te a ti mesmo. Então eu sei quem eu sou. Né? Agora o principal é assim, e isso tem a ver com a questão do buscar o caminho da iniciação. Eu tenho alguns amigos, assim, não amigos da filosofia, né? Mas assim, amigos assim de sociais, eu tenho, sei lá, assim, 5 ou 6 pessoas que são minhas amigas, né? Porque eu não tenho muito relacionamento assim, gosto de ficar mais quieto assim já nas últimas décadas, né? Agora tem uma pessoa que essa é minha maior amiga, né? Essa eu reconheço como minha maior amiga. Né? Porque assim, eu sou a pessoa que mais tem paciência comigo mesmo. 24 horas por dia. 100% e no sonho, né? É porque se eu não tenho paciência comigo mesmo, se eu sou o meu juiz, se eu sou o meu acusador, se eu sou o meu carrasco, eu vou recorrer para quem? Verdade. Né? Errei. Nós terceirizamos muito tudo isso, né? Lógico. E aí você, sim, e uma outra coisa também, e tudo isso dentro da questão da iniciação, por isso que eu estou compartilhando, sim, né? Porque assim, você me pede assim, Jorge, nós precisamos mover essa montanha hoje. Eu disse, deixa comigo, vamos mover esse negócio, 100%, no final do dia vai estar todo movido. Se vai estar ou não, o problema é da montanha. Eu quero movê-la em um dia. Aí, levantei, vi que está tudo bem, tomei meu copo d'água, botei a havaiana e a bermuda para ir lá mover a montanha e vou começar a mover a montanha, né? Eles vão trabalhar de 6 às 6.
sem parar para comer. 12 horas a gente carregou pedra. Chegou no final do dia, daí você vem perguntar para mim, como é que foi? Isso, olha quanto que eu fiz. Aí você fala assim para mim, pô, mas você não fez nada, né? Aí isso, não, olha só, com esse corpo físico que Deus me deu, ou que eu me dei, né? Eu consegui mover essa pilha de pedras. Foi o melhor que eu pude fazer. Sim. Se aí depois, então, eu vou para minha casa e fico pensando assim, puxa, mas eu não consegui mover a montanha inteira porque eu sou muito fraco, eu não fui rápido o suficiente, ao invés de carregar pedra eu fiquei filosofando, não sei o que, não sei o que. Daí eu estou sendo mais carrasco comigo mesmo do que você. E as pessoas, no geral, elas fazem assim, elas se transformam nos seus piores algozes, ouvindo a decepção daquela outra pessoa que pode estar projetando nela só uma decepção que ela mesma não resolveu em si. E aí o que acontece? Não existe paz, não existe harmonia. Onde não existe paz, não existe harmonia, eu não ouço a minha própria voz. A partir daí, evolução zero. Sim, sim. Então, olha, nós temos uma frase aqui no nosso programa que fala assim, entrevista boa, o tempo voa. Nós já extrapolamos, o Cronos já xingou, já falou, mas nós estamos aí avançando um pouco mais, porque realmente o tema é muito, muito interessante, e as suas explicações são bem detalhadas, porque é necessário mesmo que seja assim, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, teleinternautas, não fiquem bravos comigo, porque eu já tenho cuidado com o Jorge Oro, que faremos um segundo programa, né, para que ele possa concluir tudo isso, porque realmente o assunto é palpitante. Então, por enquanto, com a permissão do Jorge Oro, nós vamos dar um contato dele, não sei se é o Facebook, se é o melhor, para quem quiser conhecer alguma coisa mais do seu trabalho. É melhor no Facebook, Facebook, né? Tem uns inscritos lá que dá para compartilhar, umas coisas assim, né? Dá para começar a entrar nessa seara um pouquinho, né? Tá. Então, tá na telinha aí, ó. Tá aí o Facebook do Jorge Oro, né? Para que você vá lá, comece então a tomar esse contato, a bater um papo. O Jorge Oro é muito ocupado, porém, ele já tem tanto material lá no Facebook que se você saborear uma parte daquilo, já dá para começar a adentrar nessa busca, então, pela ciência das idades. Pelo seu conhecimento, né? Então nós agradecemos demais, Jorge, a sua disponibilidade, a sua paciência de explicar tão detalhadamente tudo isso para a gente. É uma felicidade poder conversar com vocês sobre isso. E eu só queria fazer um pequeno adendo, que assim, daí aquela questão a origem do conhecimento, né? Eu só estou repartindo fraternalmente com você, com vocês, o que fraternalmente a vida me deu e o caminho de iniciação que eu escolhi me deu, né? E esse caminho é a eubiose do qual eu faço parte. Então, eu sou só parte do processo. Então, se vocês quiserem ir na fonte para compreender o que seja a vida e viver uma vida plena, né? E feliz, sigam também o seu caminho. Então, no próximo programa, vamos falar desse colégio no próximo programa, né? Um colégio iniciático, né? Que é a grande escola para que você possa começar, então, esse caminho. Então, gente, obrigado por enquanto. Até a próxima segunda-feira em mais um programa nosso, onde vamos, então, contar essa conversa fantástica aqui. Prestem bem atenção. E, olha, um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e até sempre.